senhor presidente, eu tinha pedido a palavra pelo chat. E eu tinha pedido a palavra por aqui. Posso declarar o voto, Vereador presidente? Marcon, então, a casa diz que, com a palavra, então, em discussão, retomando, porque... Eu não sei se a Estela tinha pedido antes. Eu pedi quando o Rafael Bueno foi começar a falar, mas pode falar, antes. vereador Marcon, eu falo depois, bem tranquilo. Tá bom. Não, então só eu queria parabenizar a vereadora Tati aí pela essa moção. Eu acho que é de extrema importância a gente discutir, sim, a questão do coronavírus, as medidas, enfim, que vão ser tomadas, né, como a gente já aprovou uma lei e tal, mas a gente não pode, como o vereador Rafael Bueno citou, a gente não pode esquecer das nossas crianças, né? E aqui eu queria fazer mais uma vez, um agradecimento à Tati, enfim, mas eu queria chamar a atenção dos colegas, que a gente está com educação até o 2º ano que o governador tinha liberado, e aqui é bom que se diga que quem tem autoridade para liberar nesse momento é o governador, né? Se a gente concorda ou não, e aqui alguns sabem da minha opinião, isso não importa. A gente tem que respeitar as vias democráticas, né? Então o STF julgou que a última palavra nesse sentido era do governador. O governador, como a secretária de Educação nos falou, entendeu através de base científica, enfim, ela nos citou alguns estudos, citou, por exemplo, que uma criança que perde 1 ano de aula, ela depois demora 4 anos para recuperar. Então, eu queria fazer aqui, só, caros colegas, uma manifestação contrária, mais uma vez, ao CEPERS, né, que ingressou na justiça contra o volta às aulas, que foi, como dito pela secretária estadual e como dito pelo governador do estado, baseado em dados científicos que comprovam que a criança estaria mais segura no colégio, na escola, do que com os avós, com os pais, enfim, né? Então a gente tem, inclusive a secretária disse que até os 8 anos de idade existem muitos estudos que comprovam que a criança não é uma transmissora do vírus, né? Então a gente sabe que a gente está no meio a gente acaba perdendo a razão, né? A gente está num efeito manada, que nada que foi estudado parece ter relevância na nossa vida, né? O Cadório, por exemplo, falava antes da questão de fechar as indústrias, enfim. Existe um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, agora do fim do ano passado, que os 3 lugares que mais se contaminam são hospitais, o transporte público, que inclusive o vereador Juliano Valim teve que ingressar no Ministério Público para que se disponibilizasse álcool em gel, né? E bancos e lotéricas. E aonde menos se pega nessa pesquisa são restaurantes e farmácias, né? Então, nesse momento, eu lamento que a gente tenha abandonado completamente estudos científicos, nada mais importa, né? O que importa agora é, infelizmente, o fechar tudo o mais rápido possível, mesmo que as medidas de fechamento até aqui não tenham ainda como demonstrado, caso venham demonstrar algum tipo de eficácia, não deu tempo, né? Porque a gente está, hoje é quinta-feira, a gente está 6 dias, digamos, em medidas mais restritivas, então ainda não tem nem como se averiguar isso e vamos tomar medidas mais restritivas ainda. Mas nesse ponto da moção, eu só queria deixar claro que nós, legisladores, nós precisamos lutar para que o nosso poder legislativo e o poder executivo continuem tendo a sua função, né? A democracia ela é baseada em 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. E a gente não pode, de maneira nenhuma, concordar que uma juíza, de forma monocrática, sem base científica alguma, e para quem leu o despacho viu que não existe base científica nenhuma, e depois um desembargador, sem a mesma base científica, tome uma decisão que vai contrária a quem deveria tomar essa decisão, que é sim o governador do estado, né? Então a gente tem que lutar, e aqui eu peço que todos lutem, independente de ideologia nem nada, mas nós precisamos defender a nossa democracia nesse sentido. Não é aceitável, de forma nenhuma, que de forma monocrática alguém passe por cima do governador do estado e de decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que quem manda nessa questão é o governador do estado. Então eu gostaria de pedir aos colegas, já que a gente está votando essa moção, e votarei obviamente favorável, que nós peçamos também ao judiciário que tenha a sensibilidade de respeitar os poderes, né? Então essa é a minha intervenção. Eu acho que é uma perda
É muito grave o que a gente está fazendo com a nossa criança. O estado de São Paulo, por exemplo, manteve as aulas abertas, e aqui eu parabenizo o contestado governador Dória pela coragem, né? Que muitas vezes a gente tem organizações que não querem que as aulas voltem, baseadas a gente não sabe no que, mas enfim. Então, parabenizar também o governador Eduardo Leite, que no começo queria fechar todas as escolas e depois entendeu que, né, cientificamente, que até o segundo ano deveria voltar, e mudou de decisão, mostrando também humildade da parte dele. E agora tenta, na justiça, como eu fui informado, inclusive deve haver recurso ao Supremo Tribunal Federal para a retomada das aulas. Então essa é a minha colocação. Nós precisamos, caros colegas, defender a democracia nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Próximo.